E aí eu tenho que admitir isso, eu tenho Mas um pouco de vergonha. Então aí você concordaria com a estratégia, fazendo aqui uma discussão justa, então você concordaria com a estratégia do Flávio. Porque a estratégia do Flávio é: eu já estou no segundo turno, não importa o que eu faça. E eu preciso do eleitor do centro. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Gerson, quero entrar nesse bloco aqui, nosso segundo bloco, e a gente falar aqui sobre eleições. Nós tivemos duas pesquisas recentes. Nós tivemos ontem, se eu não me engano, anteontem, a Atlas Intel, e hoje nós tivemos a Data Poder, né? Poder Data. Nas duas pesquisas, assim como em várias outras, né, a pesquisa do Poder Data está aqui, mostrou o Flávio Bolsonaro estagnado e o Lula com uma oscilação positiva, uma diferença de só 3 pontos que eu acho que é a margem da pesquisa de quantos? Está dentro do empate técnico. Está dentro do empate técnico. Está dentro do empate técnico. Isso no segundo turno, né? No segundo turno, mas mostrando um gap entre Flávio e Lula, e mostrando, eu acho que tem dois componentes interessantes nessa pesquisa aqui, nesse número, que são o fato de que o Flávio pontua de forma idêntica ao Caiado e de forma quase idêntica ao Zema no segundo turno, mostrando que há pouco que o eleitor considere especial no Flávio, né? O eleitor está votando muito mais contra o Lula e que isso não tem sido suficiente para a gente ter a votação necessária para a vitória em outubro. Nessa fotografia de hoje. Né? Nessa fotografia. Por isso que eu tenho uma expectativa de que a gente possa reverter um pouco isso, né? Ou possa avançar um pouco em relação a isso. Porque quando você olha essa fotografia, é interessante que é o mesmo que aconteceu, se você olhar o processo no Chile, que eu acho que é um bom benchmarking, no primeiro turno havia uma fragmentação dos candidatos de direita muito grande. Sim. E se você olhar tanto o processo da Colômbia quanto do Peru, também no primeiro turno nós tínhamos uma fragmentação da direita. Então você vê que isso não é exclusivo do Brasil, da gente ter essa fragmentação. Só que houve maturidade dessas sociedades de convergirem no segundo turno e não romperem as pontes no primeiro turno. Mas houve também maturidade dos candidatos de terem assumido os seus discursos de direita, né? Claro, e isso a gente tem que avançar nesse ponto, porque é a minha expectativa em relação ao Flávio agora. Eu cheguei a comentar na Auriverde que eu fiquei feliz de não ter prosperada a estratégia das articulações com os partidos de centro. Quando os partidos de centro foram se posicionando de maneira neutra, isso aconteceu lá com a União Brasil, o PP, não sabemos se o Republicanos vai ou não vai, agora tem essa questão do Cleitinho em Minas, né, que está essa dúvida toda. Havia uma expectativa da Daniela ser a vice do Flávio e fazer uma composição com o Republicanos. Isso aparentemente foi se erodindo aí nos últimos dias. No começo se pensava até de uma articulação até maior, né, com os partidos de centro, e houve União Brasil e tal. Sim. Eu confesso para você, Paulo, que eu celebrei. Celebrou. Eu celebrei porque eu via uma oportunidade do Flávio assumir esse papel que a gente viu que aconteceu, seja com o Cast no Chile, que era chamado do Bolsonaro do Chile, seja com a Fujimori no Peru e seja com o Abelardo na Colômbia. Eu quero entrar nesses exemplos, né? Porque são exemplos que você... E do Milei na Argentina também. Não, o Milei é ó concurso. Mas eu quero entrar em cada um desses exemplos, porque você é uma referência para mim, conhece bastante a América Latina, serviu inclusive vários desses lugares, conhece bastante essa região, várias vezes eu me informo com você sobre esse assunto. Mas o Eduardo Bolsonaro estava me contando que ele conheceu o Cast no Chile num CPEC, ou seja, o Cast é um CPECer, e conheceu o Cast no Chile como o sujeito
que elogiava o legado do Pinochet. Assumia a posição. Assumia a posição. Então, algo que a imprensa, meu Deus do céu, é o Bolsonaro falando do regime militar. Só que, convenhamos, que o regime do Pinochet é um pouco mais controverso, digamos assim, né? Inclusive com voos de helicóptero muito turísticos. Mas na economia, pelo menos, há um consenso mundial de que, apesar disso... Mas o que eu quero dizer é, o que a população... Não, digo isso porque a população do Chile valoriza até hoje isso. Exato. Mas assim como a população brasileira defendia o regime militar. E por isso foi para a porta dos quartéis. Mas quem teve coragem de defender o regime militar no Brasil? Só Jair Bolsonaro. No Chile, quem teve coragem? Caixa. Então, no Chile, ganha a eleição o candidato, que a gente até brincou, não era nem mais extrema direita do Chile. Não, o Kaiser era o Milei do Chile o Cássio era o Bolsonaro do Chile. Exato, o Cássio era o Bolsonaro do Chile. Então, esse cara que é o Bolsonaro do Chile, com um discurso assumidamente de direita, sendo uma pessoa de direita, vai lá e ganha a eleição. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse caso. Você estava falando do Chile. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre cada um dos casos. Porque o que a gente observa? A Keiko Fujimori, ela agora estamos indo para o Peru. Sim, eu vou pegar e vou comparar com o Chile. A Keiko Fujimori, ela participou de 4 eleições e foi ao segundo turno em 3 e perdia sempre no final por uma rejeição que havia na sociedade. Nesse ano, ela assumiu o papel de filha do Alberto Fujimori. Mas então o que você está dizendo essas 3 eleições que ela perdeu, ela se posicionava como mais moderada. Tentava se colocar ali, tentando uma aproximação com o centro, inclusive. Uhum. E você olha que nessa eleição, agora, no primeiro turno, se você olhar a comunidade peruana aqui nos Estados Unidos, se você olhar o resultado, o prefeito da capital de Lima ganhou da Keiko Fujimori assim, disparado. Sim. Tipo, quase 80% dos votos da comunidade peruana aqui nos Estados Unidos foi para o prefeito de Lima. Agora, chegou no segundo turno, todo mundo foi para Keiko Fujimori, ela acabou vencendo. Inclusive, se você acompanha o cômputo, quando chegaram os votos do exterior, ela disparou. Ela estava ali pertinho e estava até perdendo. Agora, essa maturidade da sociedade peruana aconteceu pelo sofrimento, Paulo. Foram 8 presidentes em 9 anos. Uma instabilidade política. E você sabe que o Brasil é visto no Peru, não somente por ter mandado lá o avião da Força Aérea para resgatar a Nadine Heredia, condenada por corrupção, esposa do Ollanta Humala lá. Não somente por isso, mas porque eles tiveram 4 presidentes condenados por corrupção por culpa da Odebrecht. Sabe o que você tem 4 presidentes? Um se suicida. Sim. Depois de condenado. Então, a imagem que o Peru tem do Brasil é que é a fonte... Sorte, né? Pois é, mas você imagina você olhar um país da dimensão do Brasil e dizer, ali é a fonte de corrupção. Eles interferiram no nosso país e desestabilizaram a política com o fruto da corrupção do Foro de São Paulo. Porque a Odebrecht não foi lá à toa. Sim. Havia uma organização criminosa por trás. Isso a gente sabe da Lava Jato. Quando você vai para o Chile, é interessante que lá no primeiro turno houve a tentativa... Porque no Chile aconteceu a mesma coisa que no Brasil. A esquerda se juntou em uma candidata, na verdade, que era uma candidata. No Peru aconteceu a mesma coisa, e na Colômbia, principalmente, a mesma coisa. Certo. Toda a esquerda se juntou, mas tinha um monte de candidato da direita. E é interessante isso, porque a direita não consegue se juntar no primeiro turno. Por quê? E isso tem uma explicação. Porque nós prezamos pela verdade. E é muito interessante como cada um defende a sua parcela da verdade. Os libertários, os minarquistas, já os mais conservadores, cada um tem uma visão e defende a sua visão. A esquerda desenvolveu uma capacidade de, pela busca do poder, eles abrem mão até das suas verdades. Você não tem uma esquerda, um bloco monolítico na esquerda, mas eles têm uma noção de disputa pelo poder, que eles fazem isso, se submetem e convergem. Mas isso o processo de 2 turnos oportuniza nas sociedades que amadurecem.
Por isso que eu faço essa pergunta para você, com toda sinceridade. Antes de você fazer a pergunta, o Kashi, então, no Chile, faz uma campanha à direita, então, no segundo turno. Muito, muito. Ele se posicionou e a população... Por que onde é a decisão? A decisão é a seguinte, quem passa para o segundo turno? Isso. Essa é a decisão que a gente tem que discutir. Quem é que passou para o segundo turno? Foi quem se posicionou honestamente para o seu eleitorado, para a sua base. Ele trabalhou... E quem foi que o apoiou para vencer? As outras correntes, algumas até de centro. Aliás, eu posso até afirmar que sem o centro, nenhum desses ganharia no segundo turno. Então, também a gente tem essa questão. Eu tenho esse problema também, né? Que a gente estigmatiza o centro e a gente acaba tornando o centro como se fosse algo tão pernicioso e esquece que ninguém ganha sem o centro. Agora, só passa ao segundo turno, e esse é o desafio, só passa ao segundo turno quem se posiciona. Você acha que há um desafio do Flávio ir para o segundo turno? Para mim, não há menor dúvida de que ele hoje pelo legado do Bolsonaro. E aí eu tenho que admitir isso, eu tenho um pouco de vergonha. Então aí você concordaria com a estratégia, fazendo aqui uma discussão justa, então você concordaria com a estratégia do Flávio. Porque a estratégia do Flávio é, eu já estou no segundo turno, não importa o que eu faço. E eu preciso do eleitor do centro. Isso é verdade em termos, porque a única diferença que eu tenho dessa opinião do Flávio é que eu acho que o centro tem que correr atrás do Flávio, e não o Flávio correr atrás do centro. Essa é a minha grande diferença. O que me leva ao seguinte ponto: qual é o ativo para o centro? O centro, ele é fisiológico, ele não vota por ideologia, ele vai atrás de quem tem chance de ganhar o poder. Exato. Então, por isso que eu digo que o centro... Mas você está falando do centro político ou do eleitor de centro? Não, o centro político. Porque o eleitor de centro, cara, o eleitor de centro vai votar, que não é bolsonarista, vai votar responsavelmente, ou porque está pesando no bolso. Eu acredito que o bolso é o que vai pesar muito nessa eleição, o Nordeste principalmente. O eleitor de centro, ou vou chamar assim, o eleitor que não é ideologicamente conquistado, é aquele eleitor ou isento ou que para ele é indiferente, não politizado, mas pesou no bolso. Ele já teve o efeito Biden, e quando eu falo efeito Biden é porque o governo Lula 3 é o Biden, governo Biden após a eleição de 2020 aqui nos Estados Unidos. Sim. Ou seja, a população teve a oportunidade de comparar o Trump nojento, o Trump esteticamente repulsivo, porque era assim que aconteceu com grande parte da população do primeiro mandato dele, no meio de pandemia, aquela confusão toda, com o Biden. E eles chegaram à conclusão do seguinte: meu Deus do céu, se o Trump tivesse sido reeleito, a gente não tava com o país afundando. E eles chegaram a essa conclusão. Como o brasileiro vai chegar a essa conclusão com Lula em relação, por exemplo, à economia? Então, o eleitor de centro vai ter que tomar uma decisão. Eu quero jogar o país no precipício ou eu vou votar no Flávio Bolsonaro? Tudo bem. Só que esse é o eleitor de centro. Agora, o político de centro, que são os donos dos partidos, esses no segundo turno, e pior ainda, no primeiro turno é que eles elegem os deputados. Então, essa migração não vai acontecer no segundo turno, ela vai acontecer ainda no primeiro turno, mesmo sem nenhum tipo de coligação, porque se o Flávio avança e eles acham inexorável que ele possa vencer, você vai perceber o seguinte: deputado, que é o que dá o fundo eleitoral, que são os deputados, o cara vai subir no palanque de quem? O cara vai vestir a camisa de quem? E essa é que é a necessidade da gente ter esse posicionamento muito mais firme do Flávio agora, porque eles têm que correr atrás do Flávio para serem eleitos, e não o Flávio correr atrás do centro para conseguir ganhar o segundo turno. Porque é natural essa convergência no segundo turno por uma questão até de responsabilidade, ou até de pesar no bolso. Então, a minha divergência é mais nesse sentido, que eu até torço para que o Flávio agora, com mais liberdade, já que ele não precisa ir atrás dessa coligação nacional, ele possa se posicionar como de maneira mais contundente. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você
um político, um salvador da pátria, esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.